Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher você, primeiramente, que nos acompanha aqui pelo nosso canal, para refletirmos sobre o mundo novo que há de vir. Eu sou o Padre Toninho, estou aqui para ajudar você na nossa reflexão sobre os novíssimos. E hoje nós vamos falar com você sobre um tema muito importante, a escatologia. A escatologia, ela é uma palavra grega que significa as últimas coisas. Ou seja, trata-se da reflexão da fé sobre o destino final do homem e também do universo. Então essa escatologia, essas últimas coisas, este conhecimento das últimas coisas, das últimas realidades, vamos assim dizer, ela se dá em 3 níveis. Primeiramente, a escatologia individual. O que significa esta escatologia individual? Estuda a morte de cada ser humano e o seu destino eterno. O segundo ponto da escatologia é a escatologia intermediária, ou seja, que aborda o período entre a morte e a ressurreição de cada homem e de cada mulher. E por último, a escatologia universal, que contempla a segunda vinda de Cristo, o que nós chamamos também de juízo final, a ressurreição dos mortos e a consumação do cosmos. E você deve estar se perguntando então, e pode se perguntar, qual que é o fundamento, qual que é a importância da escatologia em nossa vida? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, a nossa fé, a nossa esperança, ela se fundamenta na vida eterna. Ou seja, ela nos lembra qual é o nosso destino último. Quando você pega o seu GPS e você coloca lá o endereço, porque você não sabe para onde você vai, o GPS vai te indicar a direção e a rota para você chegar ao seu destino. Eu, Padre Toninho, quem me conhece, eu costumo dizer que nós precisamos hoje ter o Wi-Fi e o GPS. Ou seja, o Wi-Fi significa que eu preciso estar conectado com Deus. E o GPS ligado ao Wi-Fi significa guiado pelo Senhor. Então eu vou saber para onde eu vou, para onde é o meu destino último. E qual é o meu destino, o meu e o seu? É o céu, é o paraíso, é o reino de Deus, porque nós não fomos feitos simplesmente e unicamente para este mundo. As pessoas se enganam que com a morte acaba tudo. Já escutei na minha vida de padre muitas pessoas dizerem isso. Morreu, acabou. Não, para o homem de fé, para a mulher de fé, não. A morte é apenas a morte biológica, mas vamos continuar a nossa existência junto de Deus. Por isso a escatologia, ela nos motiva e nos orienta a saber que após o término desta minha vida, a minha caminhada ela vai continuar numa outra dimensão, mas junto de Deus. E a igreja, então, nos ajuda. E quando fala-se igreja, aí os escritos dos nossos teólogos, e aqui eu trago para você um pensamento do Papa Bento XVI. Hoje, o nosso saudoso Papa Bento XVI, aquele que sucedeu o nosso outro saudoso Papa João Paulo II, que hoje é santo. Bento XVI dizia assim: a missão da igreja é ajudar as pessoas a olharem para além das penúltimas coisas, ou seja, voltarem-se para aquilo que é definitivo, a graça e a eternidade. Olha que bonito é isso, nós entendermos. E a história da humanidade também ganha esse sentido à luz da fé. São Paulo, ele, quando escreve a comunidade dos Colossenses, está lá no capítulo 3, depois você pega a sua Bíblia e vai ler. São Paulo ele diz assim: se nós ressuscitamos com Cristo, então vamos almejar aquilo que é do alto. Eu preciso desejar aquilo que é do alto. Então a nossa caminhada cristã nessa vida, ela não se resume apenas neste mundo. Este mundo ele é passageiro, com as suas ideologias, com os seus pecados, mas a nossa meta final é o céu. É para lá que a nossa alma está sendo direcionada. Por isso que, ao viver neste mundo, o Senhor nos convida a termos este olhar para o futuro, termos este olhar para as coisas do futuro. Ou seja, qual é o futuro de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? É habitar no céu, é contemplar a face de Deus.
E como nós precisamos entender isso hoje. Este mundo que nós vivemos, este mundo imediatista que nós vivemos, nos afasta deste ideal, nos afasta que eu sou feito para ganhar o céu, eu tenho uma vida além desta vida. Eu sempre costumo dizer que com a morte nós teremos mais vida de quando éramos vivos. Um dia você vai entender isso, quando nós passarmos pela morte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa nossa reflexão possa ter te ajudado a refletir um pouquinho mais sobre essa parousia, sobre as coisas do futuro, ou melhor, as coisas que virão e que ainda não conhecemos, mas é pela fé que nós vamos chegar neste destino último, que é o céu. Então eu me despeço de você, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua caminhada de fé, para que você se prepare um dia para estar na glória do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que desse permaneça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.